do Ouvinte, entrevista. Nosso retorno com você para a entrevista da segunda-feira. E na segunda a gente recebe com alegria, satisfação, o Glauco Macedo, que é o nosso convidado, coordenador do PROCON Municipal, para a gente poder falar sobre direitos do consumidor. Glauco, muito bom dia, que bom recebê-lo aqui no início desta semana. Mais uma vez, Luiz, o prazer é todo nosso de estar aqui com você. Um bom dia ao Marcelo, um bom dia a Naira Silva e a todos que acompanham a Manhã do Ouvinte. Isso aí. Ô Glauco, nós tivemos uma dúvida de um ouvinte nosso, né, que mandou pelo Zap da Rádio Manhã Açu, o 988188890, e essa dúvida deu a entrevista de hoje, né, o conteúdo para a entrevista de hoje. A dúvida é essa aqui, ó. Bom dia, Luiz, se for possível, gostaria que vocês falassem a respeito dos direitos de viagem gratuitas para aposentados, porque na rodoviária de Manhuaçu me informaram lá que o ônibus, quando eleito, não oferece a passagem gratuita. Então, Luiz, eu quero saber os direitos dos aposentados, as leis que existem, e se toda empresa tem realmente esse dever de de oferecer esse benefício para a gente, ou é simplesmente um favor que eles fazem para a gente. Então, ninguém melhor do que o Glauco para explicar isso para a gente, né, Glauco? Ô Luiz, é uma dúvida excelente, né? Sim. Traz um abrange tema, muita gente, né? Abrange muita gente, esclarece muita coisa, porque isso tudo é tão nebuloso, né? Eu, inclusive, Luiz, quando você me encaminhou, eu tentei procurar o site dessa empresa referida e outras de transporte urbano aqui em Manhuaçu, e eu não vi site. Sabe? Então, eu acho que ali já existe uma dificuldade muito grande. Talvez, não sei se não existe essa exigência por parte da população, ou se isso é truncado mesmo, justamente para que as pessoas não... Né? Não sei, sinceramente, a gente não consegue avaliar. Agora, é tudo muito nebuloso. Isso a gente consegue identificar. Acho que a primeira coisa para que a gente chegue aqui à resposta, uma resposta completa ao ouvinte da Manhã do Ouvinte, porque ele merece essa resposta completa, é identificar se de fato o usuário do serviço público de transporte coletivo ele é ou não consumidor. Então, a primeira resposta ela é positiva, tá? Ele é sim um consumidor. A Constituição Federal define que o transporte público é um direito e um serviço essencial que deve ser organizado e prestado pelo Estado. Estado aqui, diga-se país, né? Toda a organização política do país. Para acessá-lo, na maioria das vezes, o cidadão deve pagar uma tarifa, seja diretamente ao Estado ou à empresa privada. Com isso, é estabelecida a relação de consumo. Porque nós já havíamos falado aqui sobre quando é consumidor, quando que é só administrado, né, Luiz? Então, a tarifa é o preço. Aquele preço, a partir do momento que se paga e ele é individualizado, ele gera direitos e deveres. Ou seja, esse pagamento é que estabelece a relação empresa-consumidor. Exatamente. Não é? Exatamente. É isso aí. A partir do momento que pagou a tarifa, é relação de consumo. Bom, Tá? e com relação à gratuidade, transporte inclusivo, a pessoa não paga, entre aspas, né? Ela não paga. Aí não tem essa relação? Tem. O que acontece com o caso dos idosos? Ó, de acordo com a Constituição Federal, as pessoas com 65 anos ou mais podem acessar os serviços de transporte que circulam na cidade e entre cidades vizinhas. Isso é o tal do urbano e semi-urbano. Então, isso que ele dispõe na Constituição Federal, mas está estabelecido no Estatuto do Idoso. Então, o consumidor ele perguntou as leis. Então, vamos lá no Estatuto do Idoso. Tá? O Estatuto do Idoso, olha onde que ele vai explicar direitinho, Luiz, é lá no artigo 39 do Estatuto do Idoso. E ele diz assim, ipsis literis, aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Vamos fazer uma pausazinha para explicar esse parágrafo? Eu quero que faça assim, Glauco, porque serviços seletivos e especiais. Aí tem uma exceção, então, para esse caso. Tem uma exceção. O que é exceção. isso, afinal?
Os serviços seletivos, os serviços especiais, são aqueles que são colocados à disposição da população. Aqui em Manhuaçu, inclusive, nós não temos esse serviço, mas com algumas regalias, com algumas mordomias. Mordomias essas não encontradas no serviço regular. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, os ônibus, que são os ônibus todos transparentes, porque são fechados com vidro, com aquela coisa de panorâmica, com ar-condicionado muito moderno e tal. Isso é um serviço especial. Sim. É um serviço selecionado, é um serviço para quem dispõe, né, de interesse e de condição financeira para poder contratar esse serviço, porque ele não é obrigatório. Inclusive, o preço é diferente daquele serviço fornecido por um ônibus mais comum. Exatamente. O comum, que é o serviço ordinário, o serviço que é o serviço obrigatório, inclusive por lei, ele não vai trazer regalias, ele não vai trazer nenhum tipo de mordomia. Tá? Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, olha, no ônibus municipal e entre municípios, tá? Que é o semi-urbano, ele é obrigado as pessoas acima de 65 anos a poderem trafegar nesse ônibus, a ter o seu espaço nesse ônibus sem pagamento. E aí ele faz a ressalva, olha, aquele era um pouquinho difícil. Desde que não sejam especiais ou, qual que é a palavra que ele usa? Seletivos. Seletivos, quando prestados paralelamente ao serviço regular. Esse é o detalhe. Então, o especial e o seletivo não têm direito, né? O idoso não tem direito, acima de 65 anos, a trafegar de uma forma gratuita. Mas tem que ter o regular, paralelo a ele. Então, naquele horário, tem que ter o ônibus regular também. Ou seja, eu vou fazer uma viagem para Belo Horizonte. Eu vou sair às 13 horas. Eu quero a passagem para poder viajar gratuitamente, porque eu tenho direito, de acordo com o Estatuto do Idoso e com a lei da Constituição Federal. Está indo certo até aí? Certinho. A partida é às 13 horas, mas só tem o ônibus com esses recursos especiais, esse conforto a mais. Naquele dia não tem o ônibus comum, convencional, e eu preciso viajar naquele dia. Aí que está o problema, ou seja, tem que se resolver a situação. Tem. Se não tem o regular, o senhor vai e a senhora vai de graça no especial. Ou seja, se tiver o convencional, é nele. Se não tiver, você não vai deixar de viajar gratuitamente. Você tem que ter o seu espaço garantido nesse outro, de que é seletivo e especial. Perfeito. É essa a análise. Não cabe à instituição, à empresa privada, dizer, olha, então a minha frota toda é especial. Então não tem passagem para idoso. Olha onde que poderia chegar. Então, a lei já prevendo esse tipo de movimento, ela falou assim, olha, o especial, quem quer paga, pode ser idoso, pode ser de adulto, sem ser idoso, enfim, pode ser qualquer pessoa, mas é sua obrigação colocar ali o regular. Uma coisa não pode servir de pretexto para não garantir o direito de viagem gratuita ao idoso. Agora, você falou aí, até explicou o primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo. Agora, de repente a pessoa quer viajar e fez lá um grupo de 36 idosos. Querem viajar todos juntos, no mesmo horário, no mesmo ônibus, na mesma empresa. E chega lá todo mundo na hora, na rodoviária, nós queremos viajar, nós somos idosos, nós temos o direito. Funciona assim ou não? Infelizmente não. Infelizmente não, porque senão você quebra a empresa. É a continuidade do serviço público, né? Porque senão ela vai à falência. Então, o que acontece aqui? E tem os parâmetros, né? Então, primeiro, para provar que é idoso, você vai apresentar o documento. O que precisa? Sua carteira de identidade, carteira de motorista, enfim. Qualquer documento é válido. Não precisa daquela coisa de carteirinha do idoso, não, tá? Sim. Só para ficar claro, é só apresentar um documento de identidade, mais 65, transporte gratuito. Apresentou o documento oficial, está pronto. Não precisa de exigir mais nada. Mais nada. Agora, no caso que o Luiz perguntou, vamos dizer que sejam 40 idosos. O ônibus tem 40 cadeiras, poltronas. Como que faz? Não faz. Não é assim. Então, neste transporte municipal, existe uma determinação agora no parágrafo 2º, que é o seguinte: nos veículos de transporte coletivo,
de que trata esse artigo, serão reservados 10% dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado, preferencialmente, para pessoas idosas. Então, Luiz, não é o ônibus todo. Sim. Se o grupo de idosos pretende sair de Manhuaçu e ir para Manhumirim, tá? Para ir lá no Jubileu, em setembro, o que ele vai fazer? Eu falei, gente, vamos colaborar também com a empresa de ônibus, senão ela vai quebrar. Né? Então, vai ser, se são 50 lugares, são 5 pessoas. É 10%. É 10%. Então, vamos 5 em cada ônibus. Vai ter que se dividir para que faça o transporte. Ou, aqueles idosos que reúnem condições financeiras, realizam o pagamento, evidentemente, ou fretam um ônibus e vai todo mundo junto. Mas, quando você pergunta sobre direito, o direito é de 10%. Sim. É importante que a gente explique, né, para que a pessoa tenha um entendimento claro de como que funciona. Porque existe o direito, existe a legislação própria, mas existem os critérios. Porque existem outras situações que têm que ser avaliadas. É como disse o Glauco, né? Se for transportar só o idoso na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, embora o idoso seja muito importante para a sociedade, claro que sim, já não está dizendo o contrário, aí a empresa também não consegue trabalhar. Não é? Ela depende, né, disso, né? Então tem limites. Sim. Agora, ô Glauco, como que é feita essa questão da reserva? A pessoa reserva, ela chega na hora, pode comprar a passagem? Como que funciona? Para os transportes interestaduais, aí não vai ser o caso do municipal. Sim. Mas para os transportes interestaduais, o idoso pode sim já fazer a reserva para ele não perder a vaga até 30 dias antes. Sim. Então, até 30 dias antes, ele foi até o guichê da companhia, ele tem o direito de fazer a compra. Tá? E isso para aquela compra 100% gratuita. Só que depois que atinge aquele volume de 2 vagas, porque interestadual é diferente. Sim. Então vamos lá, ó. Interestadual, Luiz. Aí já é outro artigo, né, da lei? Aí já é outro artigo da lei. É o 40. É o 40, exatamente. Então o que acontece? Ele já não vai mais de Manhuaçu para Manhumirim. Ele vai de Manhuaçu para Vitória. Sim. Ó, Pegar uma praia. Espírito Santo, pegar uma praia. Visitar lá o santuário, né? Visitar lá Nossa Senhora da Penha. Isso aí. Né? Lá na Terceira Ponte. É. Beleza, que maravilha aquilo, né, Luiz? Muito bonito. É bonito demais. Então, ali no interestadual é diferente. Não tem 10% do ônibus reservado para idoso. Tem 2 poltronas reservadas para idoso. É um pouco menos. Tá? E essas 2 poltronas, aí sim, dentro daquela pergunta que você me fez, elas podem ser reservadas com até 30 dias antes. Mas tem um outro detalhe no interestadual, para que você, senhor, senhora, idosos, não cobrem um direito que vocês não têm. Para que vocês tenham direito, e repita-se, no interestadual, é importante que você tenha baixa renda. Tá? Ele não é para todos os idosos, não. Então, tem lá o idoso que recebe 10 salários mínimos de aposentadoria. Ele não tem esse direito no interestadual, muito embora no municipal, no urbano, ele tenha sim, porque esse critério ele não é aferido no transporte urbano. Sim, no coletivo municipal. No coletivo municipal. Então, lá no interestadual, para ir para Vitória, para o Convento da Penha, tem que demonstrar que o senhor e a senhora têm um rendimento até... Qual que é o patamar, então, Luiz? 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Ganhou mais de 2, né, no seu contra-cheque de aposentado, já não tem mais o direito. Aí tem que pagar a passagem como os demais. Sim. Mas tem um desconto também, né? Se a pessoa quiser. Aí vamos lá. Então só tem 2 vagas para os idosos. Gratuito. Transporte interestadual. E se chega o terceiro idoso? Como que faz? Ele tem direito a 50% de desconto no valor da tarifa. Ou seja, ele precisa viajar naquele dia, né? O ônibus estacionou, foi checar lá, as 2 vagas estavam completas. Se ele precisa e quiser viajar, ele pode
aí não tem a gratuidade de 100%, mas tem um desconto. Tem o desconto de 50%, que já é uma ajuda e facilita também a viabilidade econômica do transportador. Olha, eu não posso dar 10 cadeiras, mas 2 aqui estão garantidas, de acordo com a lei, para os idosos com baixa renda, e agora os demais, pagando metade do valor da passagem e demonstrando também que são de baixa renda, terão direito de ser transportados nesse ônibus. Sim. Agora, Glauco, já que tem aí a questão do salário, né, do vencimento, a pessoa, na hora que vai fazer a aquisição lá, tem que apresentar algum documento que comprove esse vencimento? Tem sim. Tem sim. Ela tem que provar que, de fato, ela ganha até 2 salários mínimos. E ela tem algumas formas de provar isso, né? Pode ser a CTPS, que é a carteira, né, de trabalho das pessoas, o contra-cheque, evidentemente, né, que é o documento expedido pelo empregador, o carnê de contribuição do INSS, aquele carnê autônomo, lá fala, né, em cima de quantos salários você faz a contribuição, o extrato de pagamento do benefício ou declaração fornecida pelo INSS. Então é aquele extratozinho que chega todos os meses na casa do senhor e da senhora com o benefício do INSS, e documento ou carteira emitida pelas secretarias estaduais municipais de assistência social congênita. Essa aqui é a tal da carteirinha do idoso. Sim, porque, né? porque essa é para baixa renda, né? É para baixa renda. Aqui, qualquer um destes documentos é suficiente para que o senhor, para que a senhora comprove a baixa renda, tendo a vaga no interestadual, não paga nada, não tendo aquelas 2 vagas ou elas já estando preenchidas, né? Porque tem que ter, mas já estando preenchidas, o senhor tem o direito a um desconto de 50%. Vamos responder agora? Vamos. Então vamos responder. Deixa eu fazer a pergunta, então. Agora nós já podemos. Bom, explicamos, detalhamos. Luiz, gostaria que vocês falassem a respeito, nós falamos da questão da viagem, e a pergunta foi feita aqui no finalzinho, né? Eu tenho o direito de viajar num ônibus leito, com passagem gratuita, é um favor que a empresa me faz ou não? E aí? Olha só, agora a gente já consegue responder. O senhor não tem o direito de viajar no ônibus leito, porque ele é um ônibus especial. Seletivo e especial. Seletivo. Então, no leito, o senhor tem o direito de viajar quantas vezes o senhor quiser, mas tem que pagar a tarifa. Sim. Agora, de graça, com isenção total, gratuito, o senhor não tem o direito de viajar no leito. A não ser que este seja o único ônibus disponibilizado pela empresa. Então, não tem se ela tem um regular. Se ela não tem um regular, o senhor vai de leito mesmo. Isso quer dizer que a pessoa precisa viajar no dia tal, naquele dia só tem o ônibus seletivo e especial, ela não tem o convencional, aí ele tem o direito. Aí ele tem o direito. Se a empresa falar assim, não, agora você só pode viajar amanhã porque hoje não tem o convencional. Ela teria que ter disponibilizado o regular. Ela está errada. Sim. Neste momento ela está errada. Aí cabe, né, uma reclamação ao PROCON. Já se faz diretamente na empresa, no guichê, com o número de protocolo. É importante que isso seja feito lá na rodoviária e, posteriormente, o senhor pode levar essa demanda ao PROCON. E mais, nessa empresa, se a viagem é uma viagem interestadual, o senhor tem direito, sim, de isenção, de forma gratuita, se o senhor demonstrar que ganha até 2 salários mínimos e ainda estiverem disponíveis aquelas 2 vagas que a empresa tem que ter. Tá? Caso contrário, o senhor vai ter direito a 50% de abatimento nesse valor. Ô Glauco, muito bem explicado, um tema importante, porque atende aí, né, as dúvidas de muitas pessoas. Eu quero, então, te agradecer pela presença nessa segunda-feira aqui, início dessa semana, e já te convidar para na próxima segunda estar aqui conosco. Ô Luiz, eu é que agradeço sempre a oportunidade que você nos dá, da Prefeitura de Manhuaçu, ao PROCON de Manhuaçu, de estarmos aqui, de alguma forma, contribuindo com a conscientização dos direitos do consumidor. Muito obrigado. Glauco Macedo, coordenador do PROCON Municipal, nosso convidado aqui na Rádio Manhuaçu. Deixa eu te fazer uma sugestão. Vamos falar nos próximos programas, se não for para a próxima segunda, para os demais, sobre a questão do estacionamento rotativo, porque tem gerado algumas dúvidas, o tempo que a pessoa pode ficar, qual é o direito que ela tem a partir do momento que ela paga um valor. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos, inclusive, para os idosos. Sim, né? É importante, porque agora o estacionamento está sendo expandido, né, para outras ruas, até então mais no entorno aqui do centro. Mas agora já vai começar, nos próximos dias,
É na Antônio Velerson, seguindo, inclusive, até a região do acesso ao Engenho da Serra, depois expandindo para outros pontos, e já surgem algumas dúvidas. Então, a gente vai falar desse assunto também. Pode ser? Claro, Luiz, você não pede, você manda. Sabe por quê, Luiz? Porque eu sou seu fã há mais de 20 anos. Foi o gancho, né? Foi o gancho. E a gente não tinha combinado. Tá certo. Bom, pessoal, 8h39, após o intervalo, as ocorrências policiais. E amanhã, na entrevista, o Matheus Coelho, psicólogo, será o nosso convidado. Até já. Comunicando Luiz Nascimento.